dando início à nossa quarta, eu acho, né? Conversa da nossa série de conversas em parceria com WGSN. Hoje trazendo nossa convidada especial, Mária Schutte, para falar sobre habilidades do futuro. Vou inverter um pouquinho e deixar hoje primeiro o Luiz se apresentar, então, para depois a nossa convidada dar o start aí da nossa conversa, falando um pouquinho dela e um pouquinho também da Sputnik. A Mária é CEO da Sputnik, daí já conta para quem não conhece aí o que ela faz. Então, primeiro Luiz, depois Mari na sequência. Valeu, Manu. Bom, vim de bike hoje. Bom, eu imagino que tenha gente que já tenha visto alguns dos episódios anteriores, mas para quem não conhece, eu sou Luiz Arruda, eu sou o head da WGSN Mindset aqui para a América Latina, que é a nossa divisão de consultoria. A WGSN é a empresa líder em pesquisa de tendência de comportamento, de produto, de consumo, de varejo. É uma rede global, de fato, são 86 operações pelo mundo, é gente pra caramba. E a gente tem duas grandes frentes, na verdade, de negócio. Estou resumindo bastante, tá? Porque eu sei que tem muita gente que já me ouviu contar essa história. A gente tem tanto a nossa plataforma, né? Então, a nossa frente de assinatura, nossos clientes assinam a plataforma e têm acesso a diversos suportes diferentes sobre comportamento, mas sobre diversas verticais, indústrias, segmentos também. E a gente tem a WGSN Mindset, que é a nossa divisão de consultoria. Então, aqui, especificamente, a gente está falando de qualquer desafio relacionado à marca, mercado, consumidor ou produto, serviço, né, inovação, e a gente como uma consultoria de negócio com expertise em pesquisa de tendências. Então, a gente traz para cada desafio um escopo, uma metodologia específica e recomendações específicas também. Foi. Arrasou. É que a gente já está tão em casa que eu nem fiz a apresentação do Luiz inicial, então a Boca já falou tudo aí. Mari, quem é Mária Schutte? Eu não vim de bike, pelo contrário, eu aproveitei que eu tinha um evento e passei um batom vermelho, gente, porque quando que a gente está conseguindo se maquiar nos dias de hoje? Bom, eu sou a Mari, eu sou gaúcha, vocês vão perceber pelo sotaque que é bem parecido com o da Manu, só que mais forte. Só que eu já saí do Sul há um tempo, eu sou CEO da Sputnik. A Sputnik é um braço de educação corporativa da Perestroika. Eu trabalhei na Perestroika durante alguns anos e intraempreendi, tive aí o insight de levar todas as habilidades do agora, todos esses novos mindsets e toda essa importância de uma reconstrução dessas habilidades para dentro das empresas. Então, eu venho fazendo isso há 7 anos dentro da Sputnik, nas maiores empresas aí que a gente tem no Brasil. E sou uma entusiasta de uma nova forma de aprender, de uma nova forma de ensinar, porque, como a gente estava falando antes, assim, a educação tem um papel fundamental para fazer com que a gente mude uma cultura, né? Não só uma cultura de uma empresa, mas como uma cultura de um país. Então, eu descobri meu propósito como educadora e como uma agente de transformação através da educação. E eu acho até, às vezes, interessante pensar assim, o quanto a gente foi, como a educação foi desglamorizada, né? A gente hoje, às vezes, a gente fala de educação, de professor, de conteúdo, a gente diz, que saco, que assunto boring. E eu acho que o nosso papel enquanto Sputnik é trazer um olhar positivo para tudo isso, é mostrar que dá para aprender de um jeito legal, que isso tudo pode ser algo muito interessante, porque, enfim, acho que todo mundo aí quer se desenvolver, quer ser um profissional melhor e quer ser uma pessoa melhor. Então, a gente precisa reaprender a aprender, né? Então, essa sou eu. Até fazendo o gancho que tu falou agora de profissionais do futuro, que está completamente ligado a tudo que a gente vai falar, né, de educação e habilidades do futuro, é inegável agora todas as tendências que foram aceleradas devido a uma pandemia global que a gente está vivendo. E o que vocês acham assim que vai ficar de mais marcante nesse cenário da educação, já que a gente começou falando por esse tema, nesse pós-pandemia? Porque a gente vê muito assim, inclusive faculdades, escolas, já falando em talvez cancelar esse ano letivo, porque a gente sabe que, né, para poucos, para privilegiados, conseguiram seguindo com o ano letivo por Zoom, né, conseguindo estudar online, mas que a gente sabe que para a maior parte da população essa realidade não existe. As pessoas não têm uma infra em casa e simplesmente muitas aulas, principalmente de universidades federais, foram pausadas de fato, porque não tem como continuar. O que vocês acham que vai ficar de tudo isso, se é que já é possível
prever alguma coisa, Mari? Nossa, eu acho que o que a gente está vivendo é um grande apagão da nossa educação, assim. De novo, né? Acho que a gente está falando aqui num recorte de muito privilégio e é difícil a gente conseguir generalizar quando a gente fala de educação e nem vou tentar fazer isso, né? Eu acho que o que a gente está vivendo hoje na educação, de fato, é algo muito decisivo para o que vem pela frente. Por quê? Porque eu acho que muito se falou, a gente, né, trouxe. A gente falava há muito pouco tempo atrás, durante muito tempo a gente falava o mundo mudou, as tecnologias exponenciais, o VR, a inteligência artificial, o EAD, e tudo isso a gente pensava num recorte educacional de trazer essa tecnologia para algo que iria tornar mais acessível e mais democrático. Porque se a gente for pensar, essa é a base da educação, é a acessibilidade, né? É a gente conseguir tornar democrático o aprendizado. E hoje o que a gente está vendo, independente de ser a melhor escola particular de São Paulo ou uma escola no interior de Santa Catarina, a gente está vendo um apagão porque as pessoas não estão sabendo o que fazer num processo onde a gente sempre foi aculturado com uma sala de aula presencial, né, com o professor falando, os alunos sentados dentro de uma sala de aula. E aí eu gosto muito de a gente parar para pensar de onde veio uma sala de aula, né? A escola, ela foi a escola formal, como a gente vive hoje, ela foi muito pensada em função da Revolução Industrial, né? As carteiras, uma do lado da outra, em linha, de forma linear, o apito, o sinal, que era o sinal para as pessoas irem de uma fábrica, o uniforme, de todo mundo sentado igual, mesma coisa que uma fábrica. Então, assim, hoje a gente está vivendo uma realidade completamente diferente, que eu acho que a gente veio nessa última década falando muito da importância de uma nova educação, da importância da tecnologia dentro desse universo, e quando a gente precisa disso, a gente vê que isso não é viável, que isso não é possível e que a gente não sabe fazer. Então, eu acho que o que fica dessa pandemia é a urgência de a gente usar, sim, a tecnologia a nosso favor. Só que, antes disso, a urgência de a gente tornar acessível essa tecnologia para todos. E pensar menos numa sala de aula somente, né, naquele formato padrão de um professor falando e todo mundo ouvindo, e como que a gente pode tornar um diálogo e uma troca, aproveitando tudo que essa tecnologia pode nos propiciar, né, nos dias de hoje. Total. Eu acho que você falou palavras muito fundamentais, Mari. Você falou sobre urgência e sobre reflexão, né? E eu acho que esses são pontos muito fundamentais e a gente consegue até traçar um paralelo com o universo do trabalho. É a mesma coisa, né? A gente passou muito tempo falando que a tecnologia seria a salvadora dessa história, né? Que a tecnologia, de fato, seria a ponte para um conhecimento mais acessível, etc. O que a gente está vendo hoje é que a tecnologia, na verdade, é muito engraçado a gente parar para pensar sobre isso, né? A tecnologia, na verdade, ela tem um agente por trás, que somos nós, né? A tecnologia ela é ponte, só que o que acontece hoje é que a tecnologia também segrega, né? A gente tem milhões de estudos no Brasil mostrando como a maioria da população ainda não tem um acesso decente ou não tem acesso de forma nenhuma à tecnologia especificamente. Então, como é que você vai estudar? Como é que você vai se preparar para o Enem? Aquela história toda que a gente já conhece e já viu na mídia. Então, eu acho que essa questão de urgência e de reflexão são muito fundamentais, né? A gente passou muito tempo achando que, miraculosamente, a tecnologia sozinha ia dar conta do futuro da educação e do futuro do trabalho. E a gente esqueceu que tem um agente por trás, né? E quem manipula essa história, né? E as grandes relações por trás são totalmente humanas, né? É quase um paradoxo, mas é interessante ver, né? Essa urgência, essa reflexão, na verdade, para mim, não são sobre a tecnologia em si, são sobre a gente mesmo, né? É de caráter humano. Né? Exatamente. Isso a gente fez, já falei isso algumas vezes aqui, a gente fez um trabalho sobre o futuro, um estudo sobre o futuro do trabalho com o LinkedIn, e a gente fala desse paradoxo. Como a gente estava vislumbrando o futuro da educação e do trabalho completamente tecnológico, e a gente se esqueceu do back to basics, a gente esqueceu de fato do caráter humano. Então, é muito interessante a gente ver como a urgência, na verdade, né, é uma urgência de revisão nossa.
tanto da academia como ela é colocada hoje, né, e colocada há séculos, como você bem colocou, a partir de uma lógica industrial que não faz o menor sentido no mundo de hoje, né? E isso vale tanto para a academia como para o trabalho, né? A gente consegue ver um paralelo, a mesma coisa, né? O trabalho setorizado, de experts, né? Que dominam uma determinada... É aquela história, tempos modernos, Charlie Chaplin, aquilo clássico, né? O apertador de parafusos, né? E a mesma coisa na sala de aula e no trabalho. Então, o que eu sinto agora, o que a gente sente como pesquisador, é que a gente está vivendo uma transição na marra. E isso para tudo, tá? Para a educação, para a tecnologia, eu acho que para tudo a gente está precisando de se reinventar muito rapidamente. A questão é que a gente vai precisar parar para pensar antes nesse agente humano, pensar nas pessoas, no sentido de quais são as demandas, quais são as capacidades, quais são as barreiras e como a gente pode fazer isso como sociedade. Não dá para a gente esperar muita coisa, né, de âmbitos de esferas muito maiores, mas acho que nosso papel aqui, especificamente, ou como pesquisadores ou como educadores, é conseguir dar uns caminhos possíveis para essa história. Entender o que é importante, de fato, por que a gente tem que se preparar, de fato, né? Tanto para a academia como para o trabalho. Eu acho que essas duas vão juntas, né, aqui. É impossível quase de dissociar. Total, total. Não, e nesse parar para pensar, a gente fala muito também sobre as habilidades acadêmicas e as habilidades sociais. Então, a gente estava falando aqui também sempre trago os nossos papos de bastidores aqui, que a gente acaba já virando um webinar dentro do nosso próprio webinar, que as nossas habilidades sociais, nosso convívio social vai mudar muito também, né? Pelo menos está muito diferente agora. E o que vocês acham que vai ficar nesse pós também, né? Onde as pessoas estão cada vez mais sozinhas nesse momento e se relacionando cada vez menos e se relacionando mais através da tecnologia também, mas o que vocês acham que fica nesse sentido também de relação humana, né? Eu acho interessante a tua pergunta, Manu, e eu, inclusive, vou conectar ela com o tema que a gente trouxe aqui, né, das habilidades a gente chama do futuro, mas eu gosto de dizer do agora, né? O presente. O que é o futuro, senão o que a gente está vivendo, né? Então, eu acho que a gente já teve alguns spoilers em relação a quais são esses novos skills, quais são essas novas habilidades, né? Que permeiam além do profissional, acho que permeiam muito o nosso âmbito mais pessoal, né? Essa tecnologia mais humana, como falou o Luiz no que ele comentou agora. Eu acho que a gente já teve alguns spoilers que mostraram que, de fato, pouco adiantava um profissional ter todos os skills acadêmicos e todos os skills de analistas, gerentes, diretores, se ele não tinha desenvolvido essas habilidades socioemocionais, né? Então, assim, tem até um estudo do Fórum Econômico Mundial que saiu há uns 2 anos atrás, nem é novo, e 2 anos é muito tempo aí, se a gente for pensar para os dias de hoje, que trazia quais eram os 10 habilidades mais importantes para o profissional do futuro. E as 10 eram habilidades socioemocionais, eram soft skills. Então, trabalhar relacionamento, tomada de decisão, criatividade, comunicação. Cara, tudo que a gente não aprendeu na escola. Tudo que a gente a média que a gente passou na escola da nossa geração é 17 anos. A gente ficou 17 anos sentado numa carteira para chegar no universo de trabalho que a gente tem hoje e não estar preparado para conseguir desenvolver as ferramentas, as reflexões, os mindsets, a economia, as relações dos dias de hoje. Então, para mim, o que fica, né, pós-pandemia, tanto para essa tecnologia humana mais pessoal, quanto para essa tecnologia humana mais profissional, é a importância de a gente desenvolver essas soft skills. A gente, independente de querer saber tudo de, né, uma ferramenta, uma tecnologia, eu preciso desplugar o meu mindset, né? Eu preciso desenvolver esse caráter mais humano, de uma habilidade mais de comunicação, uma habilidade mais de inteligência emocional, uma habilidade de criatividade. Então, para mim, pós-pandemia, como disse o Luiz também, reforçando, eu acho que tudo isso vai trazer para a gente agora uma urgência de a gente aplicar na prática o que a gente já estava falando, né? O que a gente está falando agora, como eu disse, esse estudo é de 2 anos atrás, não tinha nem noção que existia toda essa pandemia. Mas para mim reforça de que a gente vai ter que aprender na marra a fazer isso acontecer para a gente estar preparado para o que a gente está vivendo nos dias de hoje e no que a gente está vivendo pós, meu cachorro.
Um evento ao vivo, não é mesmo? Um evento ao vivo. Mas eu acho que esse ponto que você está falando, Mari, ele é muito interessante e a gente volta para essa história da dissonância entre a maneira como a academia e trabalho foram, de um aspecto contemporâneo, foram criados ou estruturados, né? Que é exatamente o mindset que a nossa geração, imagino de muita gente que está assistindo ainda cresceu, né? A gente estava falando de um mundo não só industrial, onde a lógica industrial imperava, mas um mundo que tinha um passo muito distinto do que tem hoje, né? Então, um mundo onde dava para você se considerar um expert em alguma coisa. E o domínio de uma habilidade técnica era tudo, né? Funcionava aquilo. Porque também até a nossa noção de carreira, a noção de carreira que foi construída por causa dessa lógica também, era a mesma coisa, de uma carreira ultra hierárquica, zero híbrida, né? Onde você virava estagiário e terminava como CEO, entre aspas, né? Batendo ali o seu ponto. É uma lógica de um mundo que mudava em outro ritmo. O que acontece quando a gente fala do mundo de agora e falar de tendência, na verdade, eu sempre falo isso, né? Entenda primeiro o palco para depois você entender o ator, né? O mundo de hoje, ele é muito mais quebrado, ele é muito mais capilar e ele tem um outro passo, um outro ritmo, que é um ritmo realmente ditado pela tecnologia e pelos avanços que a gente vê hoje. Aquela lógica de expert, aquela lógica linear, né? Não é uma lógica, e aquelas habilidades que eram valorizadas ali não cabem aqui. A gente estava conversando no backstage também, acho muito interessante, depois você falar um pouco da questão de lifelong learning, né, que o que acontece agora é que não existe mais a possibilidade de você se tornar um expert absoluto, porque aquele assunto ou aquele objeto de pesquisa, ele vai evoluir. Então, não existe mais como você ficar parado num lugar. E aí entra a importância das capacidades mais humanas, das tais soft skills, você citou várias, né? Criatividade, para mim, é uma das mais importantes, sem dúvida nenhuma. Inteligência emocional, né? E tudo que está em volta é também para mim, esse combo, essas duas são super importantes. Por quê? Porque elas te dão, por mais que você não seja um expert, elas te dão ferramentas, elas te dão um cinto de utilidades para lidar com problemas novos. Né? O que acontecia antes? A gente tinha os mesmos problemas e as mesmas soluções. O mundo mudava mais devagar, então, se eu soubesse resolver daquele jeito, eu podia resolver daquele jeito o resto da minha vida. Agora, cada vez é um problema novo, com mais ingredientes, mais variáveis, e são só as habilidades socioemocionais, como você colocou, como a criatividade, como a capacidade de iterar, né, de testar, de aprender com aquilo, a capacidade de trabalhar em comunidade, em grupo, né, são só de plugar conhecimentos, né, são só elas capazes de resolver esse novo tipo de problema, né? É só através de mindset sistêmico, de fato, né, onde você vai plugando saberes, etc., que você consegue resolver os problemas contemporâneos. E é isso, essa dissonância, né? Por que são tão importantes os soft skills? Porque são eles que vão dar esse cinto de utilidades para a gente, e a gente nunca vai ser expert em nada mais. Então é importante que a gente tenha essas habilidades para poder navegar. Você concorda? Nossa, eu concordo. Tá. Quer falar, Manu? Concorda, Mari? Não fala, diga. Era para vocês duas, gente. Quem falar primeiro foi. Ai, não me passa a palavra que eu já vou sair falando, que eu me emociono. A palavra é tua. Eu gosto muito também de uma das soft skills que eles levantaram, que é resolução de problemas complexos. Gente, eu não sei vocês, tá? Eu passo o dia inteiro resolvendo pepino. Só problema. Então, ninguém me ensinou a resolver um problema, gente. Era só aquelas equações que me botavam na escola para que a Bhaskara, cadê a Bhaskara? Fazia a base disso tudo. Eu acho muito importante tudo isso que tu trouxe, assim, e conectando, né, com o lance do lifelong learning, que eu acho que é legal a gente falar. Uma das coisas que eu me dei conta, assim, ao longo da minha experiência como educadora e como alguém que está levando essa construção de mindset desse novo mundo para dentro do universo corporativo, é muito maluco, assim, gente. A gente não foi ensinado a aprender. E isso é uma base muito complexa, assim. A gente foi ensinado ou a decorar, ou botavam o negócio na nossa frente, a gente tinha que saber ir bem numa prova. Mas alguém ensinou a gente como que eu vou aprender, como é que eu vou buscar o que eu quero, né? Qual é o conteúdo que faz sentido para mim, como que eu vou aprender alguma coisa? Cara, ninguém ensinou isso. A escola, ela tirou a curiosidade do aluno em muitos momentos, né? É difícil eu generalizar, porque, enfim, acho que tem escolas e escolas, mas a nossa geração, numa maioria, a gente perdeu essa curiosidade do aprendizado, né? A gente não tinha mais esse tesão em aprender. A gente
era obrigado muitas vezes. E aí, uma das coisas que eu acho importante, assim, trazer para o que o Luiz trouxe, que é um dos temas que eu particularmente estou muito interessada nos dias de hoje, que é esse termo lifelong learning, né? O que é o lifelong learning? Nada mais do que a gente já faz, gente. A gente já se deu conta de que a gente vai sair da universidade, de um pós, até de um doutorado, de um pós-doutorado, e o que a gente aprendeu vai estar passando por uma transformação, vai estar em constante evolução. Então, não adianta a gente achar que a gente vai sair de uma sala de aula pronto para, eternamente agora eu já estudei o que eu precisava da minha vida. Não, a gente vai ter que estar em busca de atualização. Isso precisa ser algo intrínseco, né? Algo que de fato faça sentido para as pessoas. E aí, quando eu digo isso, desse lifelong learning, que é essa busca por atualização, não é necessariamente eu estar dentro de uma sala de aula. Ver um webinar como o de hoje, para essas pessoas que estão aqui assistindo, isso é lifelong learning. Estou buscando atualização. Pô, eu ouvi um podcast, eu ouvi o meu café da manhã, de manhã, eu estou lendo a minha notícia, eu estou trocando com meu colega de trabalho ou com meus pais. Tudo é um aprendizado constante. O que precisa mudar é essa chave nossa de quebrar muitas certezas. E aqui eu queria abrir um parênteses, assim, eu acho que a gente vive numa era onde impera a meritocracia, né, inclusive, do qual a gente tem medo de dizer que a gente não sabe. A gente tem medo de dizer, nossa, que legal, eu tô aprendendo com você nisso. A gente quer muito mais ter certezas e dizer, não, eu já li sobre isso, eu já sei sobre isso, do que se colocar vulnerável em dizer, nossa, eu não tenho essa resposta, mas eu vou ali, vou procurar e vou descobrir. Porque a informação, ela é acessível a todos, né? Quase todos. Ela é muito acessível nos dias de hoje. Então, eu acho que primeiro a gente precisa destravar esse potencial de aprendizado, destravar essa máscara de ter todas as respostas, se colocar vulnerável e querer aprender, e aproveitar que a gente tem todas essas informações hoje disponíveis para usar isso para esse lifelong learning, para esse desenvolvimento ao longo da vida. Eu falei que se eu pegasse a palavra da fala, eu não ia parar de falar, Manu. Não, mas ó, isso é um problema sério entre nós, tá? Ô, Manu, eu quero complementar uma coisinha só, tá? Não, eu falei antes de começar, eu falei, gente, quanto menos eu falar, maior o sucesso, entendeu? Porque daí é que o assunto está rendendo muito. Não, mas eu acho que tem pontos muito, muito interessantes da gente discutir. Primeiro eu concordo muito com você, Mari, que é aprender a aprender, né? O aprendizado, ele é um aprendizado em si, só que a gente não aprendeu a aprender necessariamente. E aquela frase clássica do Alvin Toffler, né, que os analfabetos do século XXI não serão aqueles caras que não sabem ler e escrever, são aqueles caras que não sabem aprender, desaprender e reaprender. E isso, na verdade, deveria ser a base hoje em dia da academia, principalmente, né? Uma revisão no sentido de aprender a aprender. E um outro ponto que você tocou, que eu acho muito interessante, é o que a gente chama na WGCN de humildade intelectual, que é o oposto de achar que, na verdade, ser bem-sucedido ou ser considerado como um bom profissional é ter todas as respostas. Até porque as respostas estão mudando o tempo todo. Aquele jeitinho que você fazia, aquela melhor prática, ela caduca muito rapidamente, né? Então, essa ideia da humildade intelectual vale para profissionais e vale para marcas, né? O admitir que não necessariamente sei, ou que aquela solução que eu já tinha para aquele tipo de problema que mudou e que se complexificou, talvez não seja melhor agora. Então, ouvir em rede, ouvir do outro, né? Aprender com o outro, de fato, mudar de ideia é tão difícil hoje. Por que é tão difícil hoje para um profissional mudar de ideia? Por que isso é sinônimo de fragilidade ou falta de competência? E não simplesmente de um mundo mutante, né? Tem uma frase que eu acho muito interessante também, tem pesquisa por trás disso, que eu vi até uma entrevista do Jeff Bezos, ele estava falando sobre isso também, que as pessoas que mudam de ideia mais rapidamente são normalmente aquelas mais bem-sucedidas. Aquelas que não têm problema de dizer, tá, essa então não é a melhor solução, e que parece o contrário, né? Mudar de ideia parece que você não tem no mundo antigo, que você não tem certeza, que você não sabe do que está fazendo, etc. E é o contrário hoje em dia. Tem muita pesquisa falando disso também. Pessoas que mudam de ideia com frequência são aquelas que acertam mais,
né? São aquelas que são capazes de achar novas soluções e não ficam paradas naquelas antigas. Tem até uma das coisas que a gente leva bastante assim para a sala de aulas, principalmente para sala de aula com líderes, né, com lideranças, é a diferença de um líder herói para um líder facilitador. O líder herói é aquele que tem todas as respostas, que sabe de tudo, que quando o bicho pega é ele que vai lá e vai resolver. E o líder facilitador é aquele que consegue trabalhar colaborativamente, né, criando um campo de segurança psicológica para os profissionais, para que eles resolvam os problemas e que ele não precisa estar naquele pedestal. E, obviamente, um líder facilitador acaba tendo muito mais inovação, um turnover muito mais baixo, né, uma equipe muito mais desenvolvida, enfim, só te complementando nisso. E queria te complementar também em um dos pontos que eu acho que eu aprendi particularmente com o Dominic Barter, que é um professor de comunicação não violenta, que é um dos temas que eu particularmente sou muito fã, assim, que é o quanto a gente não se escuta, né? A gente não aprendeu a dialogar no sentido de, cara, eu tô escutando o que o Luiz está falando, eu vou decantar o que o Luiz falou e eu vou responder ou trazer a minha opinião. A gente já entra num diálogo meio que bloqueado a ouvir o que a pessoa está falando, porque a gente já está pensando na resposta. Enquanto estava falando, eu já estava anotando aqui o que eu queria dizer como réplica. A gente não aprendeu a discordar, e discordar pode ser tão rico, gente. Ter opiniões distintas é a melhor coisa, é a coisa mais rica que a gente pode ter numa sala de trabalho, né, num ambiente político, em qualquer lugar numa sociedade, é ter opiniões opostas, porque a gente está falando de indivíduos que tem histórias diferentes, que tem visões de mundo diferentes. A gente não pode achar que todo mundo vai pensar do mesmo jeito, né? Então, acho que é importante a gente se colocar nesse novo lugar de diálogo, onde a gente está mais aberto para a opinião do outro, no discordar, e a gente está mais atento numa escutativa, porque isso, consequentemente, é uma soft skills, né? É uma habilidade socioemocional que é muito relevante para os dias de hoje, assim. E falando só sobre isso, para encerrar aqui a minha fala... Tá maravilhoso, continue. Eu tenho um antigo sócio meu, ele é empresário, e ele trazia na aula dele algo que eu acho muito relevante, assim. Ele tinha uma super equipe, e ele falava assim, 90% das pessoas que eu demiti na minha equipe, eu não demiti porque elas não tinham os skills técnicos necessários. Eu demiti porque elas não tinham as habilidades socioemocionais ou uma inteligência emocional para trabalhar dentro do meu negócio. Isso é, para mim, uma grande pérola que a gente tem que pegar essa verbalização dele. Enquanto profissional, muitas vezes num lugar de funcionário, né, de alguém que está lá dia a dia, de cara, como que eu... Vai ser muito mais importante dentro de uma organização eu ser alguém que tem uma escuta ativa, eu ser alguém que tem um bom relacionamento, eu ser alguém que tem uma criatividade mais aguçada, que eu vou trabalhar com problemas complexos, do que necessariamente eu ser um cara mega técnico que vou fazer a diferença. Então, assim, eu acho que isso é muito relevante quando se fala das habilidades do agora de um profissional, né? De a gente ver que quantos cursos num currículo vão valer independente do quanto eu estou me portando e quanto eu estou me relacionando com o outro. E isso é uma reflexão muito importante para os profissionais que estão em busca de desenvolver essas habilidades como diferencial para o seu mercado de trabalho, né? E para líderes e profissionais de RH também, né? Porque... Manu, eu vou parar aqui, que senão ferrou. Gente, podem ir. Eu tô com 1000 pontos para falar aqui, já vou puxando. Não, manda ver. Só isso que é um ponto muito importante para líderes, para lideranças e profissionais de RH. Não adianta nada você ter novos talentos que de fato têm um poder reflexivo, que absorvem tudo isso que a gente está falando pelos seus canais e pelas suas fontes, mas você não tem uma empresa preparada para isso. Você não ter uma liderança preparada para isso, você não ter um recrutamento preparado para isso, você ter basicamente aqueles mesmos modelos, de novo, já caducos também de contratação. Sabe que isso é muito, muito maluco, assim, Luiz, porque, de fato, eu trabalho, sei lá, eu já trabalhei com mais de 400 empresas no Brasil, levando a educação para dentro delas. Eu posso dizer, sem dúvida nenhuma,
de que a maioria, o RH acaba sendo o meu grande ponto de contato, né? A maioria dos recursos humanos no Brasil hoje, eles estão muito mais interessados nas buzzwords, né? Ah, eu quero agora design thinking, eu quero agora mindset ágil, eu quero agora, sei lá, comunicação não violenta. Às vezes, sem saber e sem entender o que está passando por trás daquela organização enquanto desafio, o que está passando por trás daquelas pessoas que fazem parte. E aí, muitas dores, às vezes, em relação à educação é, eu não tive engajamento, pô, esse curso foi super caro para eu levar e as pessoas não participaram. Tá, mas tu colocou o aluno no centro para ouvir o que a pessoa está querendo aprender? Ou tu usou a mesma lógica que a gente teve numa sala de aula, dos 17 anos que a gente passou dentro de uma sala de aula, de colocar na nossa frente o que não necessariamente faz sentido para o que a gente busca? E aí, dentro desse lugar, assim, até falando de lifelong learning, a importância da gente ter um entendimento dessa autocuradoria, né? Do que eu vou buscar para eu aprender. Do que porque assim, de novo, a informação ela tá disponível, né? Se a gente buscar no Google qualquer coisa a gente vai encontrar. Se a gente buscar um tutorial no YouTube a gente vai encontrar. Se a gente buscar no Instagram uma informação, se eu buscar um e-book eu vou encontrar. Mas eu preciso ter um processo de autocuradoria para entender o que vai me desenvolver, quais são as habilidades que eu preciso fazer, né, e ter esse desenvolvimento, e quais são as fontes que eu vou buscar para que sejam fontes confiáveis e relevantes. Então, acho que esse é um ponto muito interessante, assim, que eu estou vendo muito pulsante, né, esse olhar de curadoria, de autocuradoria. E aí eu até fiz um podcast, eu gravei um podcast que está no ar ali no Sputcast, que eu entrevistei a Débora da Inexplorato, que é uma mulher maravilhosa, que eu amo ela, e ela falou muito sobre isso, assim, às vezes a gente diz assim, não, eu preciso aprender agora sobre mindset ágil. E aí a gente vai no nosso feed do nosso Instagram e só tem decoração. Cara, será que o meu superpoder é de fato eu ou não, vai ser os dois, eu vou usar o mindset ágil porque eu busco de fato. Então acho que é importante a gente ter esse processo de hackeamento do que faz meu coração bater, o que faz sentido para mim, e talvez esteja ali o meu superpoder enquanto profissional, né? O processo de curadoria, né? Eu acho que é muito importante para tudo. Com certeza. Mas eu queria voltar num ponto que tu falou, Mari, que vocês trabalharam já com mais de 400 empresas, né, ao longo de todos esses anos. A WGSN, então, Luiz, acho que deve ser incontável, assim, e eu queria ouvir de vocês, da experiência de vocês, das relações de vocês hoje com as empresas, principalmente com a área de recursos humanos, assim, quais são as habilidades que as empresas estão procurando nesses profissionais do futuro, do presente, como a gente vinha falando, porque, de fato, assim, a gente vê, pelo push, pelo Pseudo, por mais que sejam empresas relativamente pequenas ainda, tem meninas que nunca foram nem para a faculdade, mas que têm uma curiosidade, uma vontade de aprender, que a faculdade não ensina, né? E eu acho que isso, assim, são características das pessoas também, que, de fato, assim, a pessoa está buscando conhecimento em qualquer lugar, né? E até no último toque, o Luiz, acho que no último, penúltimo, o Luiz falou uma frase que depois a gente fez até uma quote, postou ali no Studalu, que as redes sociais viraram um lugar de conversa séria, porque, de fato, hoje a gente pode aprender muito em qualquer lugar, né? Então, queria ouvir vocês aí sobre essas habilidades. O que vocês acham que as empresas estão procurando desses profissionais aí do futuro? Quais as habilidades que são, assim, inquestionáveis que os profissionais precisam ter? Quer ir, Luiz? Quem vai primeiro? Eu posso ir. E, na verdade, o que é muito interessante, acho que está muito também na tua fala, né, Mari, no sentido de as habilidades não são buzzwords. Então, não é porque está todo mundo falando sobre comunicação não violenta que você necessariamente... É óbvio que isso é muito importante, né? Mas que você tem que procurar um profissional só para aquilo especificamente. Assim como uma habilidade técnica específica também não vai te solucionar. O que eu vejo hoje nos clientes, nas empresas globais, mas brasileiras principalmente, é um momento que eu acho que a gente está vivendo em muitos aspectos, em muitas áreas. É um momento de se sentir completamente perdido.
né? De entender a importância, de já conseguir entender de uma perspectiva conceitual, digamos assim, a relevância dos soft skills, né? Dessas competências socioemocionais, mas ainda estar imerso naquela outra lógica, naquela velha lógica de habilidades técnicas que a gente falou, né? E de um expertise hermético. Né? Então, é muito difícil hoje para os clientes, principalmente para profissionais de RH especificamente, serem os responsáveis por essa mudança, por esse shift, né? De uma lógica que está tão imersa no jeito que a gente trabalha, né? E às vezes o que eu vejo muito, o departamento, não sei se você vê isso também, Mari, o departamento de RH se vê sozinho naquele processo, né? Porque as lideranças não estão olhando para isso, né? Todos os processos e a cultura da empresa, principalmente das mais antigas, dizem outra coisa. Como é que eu vou ser um hub ou um advogado ali das habilidades socioemocionais? E como eu faço isso? Mas, respondendo a tua pergunta, Manu, eu acho que é importante a gente entender essa questão contextual. Imagina, não sei se Mari sente a mesma coisa, esse lugar aí de estar um pouco perdido, mas com certeza a gente está vendo um abrir de olhos para as habilidades socioemocionais. E aqui, de novo, eu cito mais uma vez, criatividade, essa inteligência emocional, essa capacidade de iterar, de testar e aprender, a capacidade de trabalhar em grupo, né, empatia, né, todas essas questões muito fundamentais. Mas e aí? Como é que eu consigo imputar isso numa lógica tão arraigada? Né? E isso que eu sinto que é a maior dificuldade. E o que a gente acaba vendo são esses departamentos de RH fazendo mais do mesmo com pequenos pedacinhos de discurso daquela história. Então, para mim, e aí como estrategista especificamente, e consultor, acho que o primeiro ponto é você conseguir trazer outras áreas para primeiro sensibilizar outras áreas da importância dessa história, né, dessas competências, e fazer com que o RH não seja necessariamente o único hub e o único defensor dessa história. O que você acha, Mari? Eu concordo contigo. Eu tenho um olhar, obviamente, por estar muito dentro das organizações, assim, e por ver o meu negócio crescer muito nos últimos anos, eu acabo tendo um olhar muito otimista em relação a ver que as empresas se deram conta de que a educação ela é fundamental internamente, né? Hoje o conceito empresa-escola, ela é já um conceito muito difundido, principalmente nas grandes organizações. Isso é maravilhoso, gente. Por que que isso está acontecendo? Porque as empresas, acho que até pré-pandemia, esse dado, mas tinham um número de que 34% das empresas tinham muita dificuldade de encontrar pessoas preparadas para as vagas que elas tinham. Por quê? Porque a nossa educação não forma as pessoas para as dificuldades e para as habilidades que a gente precisa hoje dentro de uma organização. Então, assim, as empresas já se deram conta de que elas não vão conseguir buscar no mercado profissionais 100% formados para as necessidades e para os desafios que se tem hoje. Então, isso acaba se tornando algo muito poderoso para os profissionais, né, que acabam ganhando isso dentro das empresas, porque as empresas viram assim, cara, existe um caminho que pode ser um atalho, né? A educação é uma ferramenta para fazer isso acontecer. Então, eu estou muito otimista de que as empresas já se deram conta de que a educação ela é um caminho. O movimento de educação corporativa é um movimento muito crescente, assim, dentro das empresas. Acho que tem um ajuste fino, sim, de as empresas ainda entenderem o que faz sentido, qual é o conteúdo que de fato vai se tornar relevante ou não. Eu acho que elas estão num processo de aprendizagem, porque se a gente for pensar, até dentro de uma área de pessoas, né, de gestão, de humanos, não, de recursos humanos, ainda é algo que não necessariamente é algo antigo, as pessoas estão aprendendo sobre isso. Então, eu sou muito otimista de que a gente vai ter, a médio prazo, aí, grandes empresas sendo empresa-escola e assumindo um papel quase que social dessa educação, né? Seja no Brasil e no mundo. Se a gente olhar para os Estados Unidos, hoje o Brasil investe per capita 1/3 do que os Estados Unidos investem num profissional, né? Dentro de uma empresa. Falando das habilidades, Manu, aqui na Sputnik a gente clusteriza entre 3 grandes núcleos, assim, que são os que a gente vê o que as empresas pedem. Um que é o que a gente chama de olhar para dentro, que basicamente trabalham essas habilidades socioemocionais, que são
Cara, não adianta a gente querer que o cara saiba de tecnologia, que o cara tenha todas as ferramentas, se ele não tiver bem com ele mesmo, se ele não tiver com uma habilidade, com uma inteligência emocional desenvolvida, com diálogo, com protagonismo, né? Com essas ferramentas mais humanas desenvolvidas. Então, protagonismo, autoconhecimento, inteligência emocional é algo que as empresas finalmente se deram conta de que é o primordial, é a base para qualquer coisa. Depois eu digo que a gente tem as habilidades do agora, que justamente são essas ferramentas, né? Que são ferramentas que muitas vezes são esses buzzwords, mas que ajudam, né? Gestão de inovação, transformação digital, design thinking, metodologias ágeis, ferramentas, métodos que vão tornar tangível todos os movimentos que estão acontecendo dentro do mundo e dentro da organização. E o olhar para o futuro, né? Tecnologias, como é que a gente vai trazer essas tecnologias para as empresas? E, de novo, acho que a gente às vezes esquece. Cara, é muito maluco, assim, eu dentro de muitas empresas, a gente chega, às vezes, até com uma aula falando sobre transformação de mundo, aquela velha máxima do mundo mudou, que pra gente é muito óbvio, que a gente acha que, nossa, isso ninguém mais aguenta. Cara, não é a realidade de muitas empresas no Brasil, assim, muitas vezes a gente leva cases e movimentos, né, que já estão acontecendo há um tempo no mundo e são muito transformadores para aquelas pessoas. Então, acho que também trabalhar a liderança é algo hoje muito fundamental, porque a liderança acaba, né, descendo para o todo. Então, eu até escrevi um artigo a semana passada falando quem cuida de quem cuida. Porque normalmente a gente sempre as pessoas têm o locus externo, né? Sempre a culpa é na diretoria, a culpa é no presidente, a culpa é no meu líder. Cara, mas essa galera também tá passando um perrengue. E muitas vezes essa galera tá passando um perrengue, assim, muito difícil numa pandemia, com uma economia no momento que a gente está tendo que demitir funcionário, não querendo demitir funcionário. Então, acho que é importante hoje a gente pensar num olhar muito sistêmico dentro de uma organização. Menos a gente clusterizar por departamento, por cargo, né? Por aquela coisa top-down que a gente tinha, que não cabe mais dentro de uma organização, e pensar de uma forma muito horizontal, enquanto humanos mesmo. Todo mundo que está dentro de uma empresa tem as suas dores e seus sofrimentos, né? Sim. Não, total. E eu acho legal, vocês falaram muito dessa perspectiva empresa, vendo, né, funcionários, colaboradores, enfim, enquanto vocês estavam falando, eu fiquei pensando muito no inverso, né, porque a gente sabe que hoje as empresas estão olhando para todas essas habilidades, mas, ao mesmo tempo, fiquei pensando aqui agora, enquanto vocês falavam, como que o candidato, digamos, agora também a gente sabe que, né, muita gente está repensando suas profissões, suas carreiras como um todo, como que as pessoas colocam isso nos seus currículos, indo para um ponto bem básico, assim, porque eu me lembro que há alguns anos eu fiz uma entrevista para fazer um MBA e aí tinha uma dinâmica, porque era um MBA que tinha muitos candidatos e poucos selecionados, assim, e eu me lembro que na dinâmica final, uma pessoa me fez uma pergunta que me chamou muita atenção, que era naquela hora, assim, me deu uma brochada de fazer o MBA por ver que tinha muita gente ali querendo fazer só por ter um MBA no currículo para conseguir um emprego melhor. O que é totalmente ok, porque a gente sabe que acontece, mas naquela hora eu desisti de, assim, não é onde eu vou aprender, sabe? Então eu vou aprender, ainda penso em fazer, porque eu acho que tem muitos MBAs ainda que são muito incríveis, assim, acho que como um todo, mas ao mesmo tempo, será que essa educação formal perde o sentido até que ponto no momento que a pessoa precisa daquilo no currículo para passar de uma linha de corte, assim, não sei se eu me fiz entender, assim, mas o que vocês acham nesse sentido para que também a empresa encontre o candidato ideal, que muitas vezes não vai ter aquele currículo com 1 milhão de né, pós-graduações e mestrados e doutorados. Super. Mário ou Luiz, quem quiser. Cara, então, é bem interessante essa tua pergunta, assim, Manu. É difícil. Eu acho que cada vez menos as empresas estão contratando por um currículo, tá? E, de novo, acho que a gente...
eu não posso generalizar aqui, né? Eu acho que são cargos e cargos, skills e skills. Eu não posso botar todas as profissões no mesmo saco, né? Se a gente for pensar, por exemplo, um médico, ele vai precisar ter 1000 especializações para conseguir ter horas Claro. de atendimento para fazer isso acontecer. Mas falando basicamente mais das profissões criativas, assim, das profissões menos técnicas, que exigem menos técnica, eu acho que muitas empresas já estão se adaptando a uma nova forma de recrutamento, assim, principalmente por aquele dado que eu trouxe, né, na minha fala anterior, assim, cara, 34% das empresas não estavam conseguindo colocar pessoas nos cargos que elas tinham aberto porque elas não encontravam essas pessoas. Uhum. Então, elas se deram muito conta de que não adianta buscar alguém somente pelo seu currículo, somente, né, por o inglês ou estudou no colégio X ou Y. Hoje a gente tem, inclusive, inteligências muito utilizadas, inteligências artificiais muito utilizadas em organizações que conseguem mapear a personalidade das pessoas, o perfil das pessoas. Inclusive, tem vários testes gratuitos que é legal para a galera que talvez esteja nos ouvindo para fazer, para entender qual é a sua personalidade, em cima desse hackeamento, conseguir desenvolver, né, do tipo, pô, eu tenho um perfil super desorganizado. Cara, será que não faz sentido eu desenvolver essa minha desorganização? Porque isso vai impactar pra caramba dentro do meu dia a dia de trabalho, ao invés de eu buscar mais um curso em cima de marketing, que eu já, né? Então, assim, hoje as empresas, elas estão recrutando de uma outra forma. Não são todas, ainda tem muitas que buscam por um currículo tradicional. Eu acho que a gente já pode buscar dentro do nosso currículo mais, né, tradicional, até se a gente for pensar dentro de um LinkedIn ali. A gente, dentro do LinkedIn, a gente pode mostrar quem a gente é, independente do que a gente é enquanto profissional, né? A gente pode escrever um texto que vai mostrar o que eu penso, qual é a minha opinião, qual é, né, para ir além de uma habilidade técnica, assim. Então, eu acho legal, inclusive dentro de uma entrevista de emprego, dizer, cara, eu estou desenvolvendo isso, isso e aquilo, eu estou lendo sobre isso, eu viajei para o lugar X, eu me conectei com a pessoa Y, isso tudo faz muita diferença na hora de um recrutamento, e eu acho que as empresas já se deram conta de que isso é fundamental, e já se deram conta de que elas não vão encontrar pessoas 100% prontas para os desafios de hoje, porque não existe ninguém 100% pronto, porque os dias de hoje são dias voláteis, dias complexos, né? O grande mundo VUCA, as coisas estão mudando, a gente precisa ter essa flexibilidade. Então, eu acho que é isso. Eu acho muito interessante pro lado do recrutado. O nosso discurso aqui, o meu e da Mari, né, Manu, não é necessariamente sobre a implosão da academia, nem sobre a morte das habilidades técnicas, né? O que a gente está vendo hoje nesse período transicional, concordo com você, Mari, também sou muito otimista em relação a isso. Porque a tomada de consciência é o primeiro sinal de que as coisas de fato vão mudar, né? Ou entender que não está funcionando da forma como a gente opera hoje também é um sinal de que a gente precisa mudar. Para o lado desse recrutado, especificamente, o que é mais fundamental é conseguir se tornar, de fato, um profissional híbrido. Por vezes, ainda vão te contratar pelas suas habilidades técnicas, mas são as suas habilidades socioemocionais que vão te fazer ficar ou evoluir naquele trabalho, né? De um trabalho contemporâneo ou futuro, né? Eu adorei o que você falou, Mari, é esse cinto de utilidades. A gente está falando mais sobre métodos e jeitos de trabalhar do que sobre, de novo, conteúdos herméticos que não mudam, né? É sobre ter esse cinto de utilidades. Então, para quem está procurando, na verdade, né? Para quem está procurando emprego agora, nesse momento, que a gente está vendo aí o desemprego também escalar, subir, é exatamente buscar, não necessariamente fugir das habilidades técnicas, entender que elas são importantes, mas conseguir, e provavelmente ainda tem muita empresa, justamente porque a Mari falou, que ainda está naquele mindset antigo, que ainda vai procurar ali habilidades, skills, competências técnicas, mas evoluir, na verdade, de uma forma autônoma, porque não, né? Se não houver a oportunidade
clara ali de aprendizado nessa parte especificamente dos soft skills e em outras habilidades. E aí, sendo muito tático também, o LinkedIn, por exemplo, é um espaço, você pode construir uma bio diferente ali, né? Sempre falo isso. A bio é sobre quem você é, a bio não é sobre um diploma, né? Você tem até lugarzinho ali para isso, né? Então, estou tentando ser até bem mais tático, porque a bio é um lugar perfeito. Falar de projetos pessoais, eu acho que são um outro ponto muito importante. Os projetos pessoais, quem você é fora do trabalho, eu não acredito mais necessariamente nessa distinção. A gente está até conversando sobre isso, até onde vai a separação entre trabalho e vida, né? Hoje em dia a gente vive uma avenida só, né? Mas quem é você além ali do teu ponto batido, entre muitas aspas, é muito importante. Esses projetos pessoais são muito importantes. A rede da qual você se alimenta, a qual você retroalimenta também, né? Quem são seus pares, quem são suas trocas, de quem você aprende, com quem você cria, né? Também vão dizer muito sobre você e também vão te dar esse aprendizado especificamente, né? E eu gosto muito dessa lógica sistêmica que você estava falando, Mari, que eu concordo muito, né? Entender. Isso tudo é uma lógica sistêmica, né? Falar de rede, falar de jeitos diferentes de aprender, falar de competências que estão ali que você pode plugar. Esse mindset sistêmico deveria ser, me parece, como pesquisador, um mindset que faz mais sentido para o mundo contemporâneo, né? Onde você tem métodos e ferramentas e não conhecimentos prontos ali e você vai plugando as histórias. A mesma coisa vale para um recrutado, né? Busque essas outras competências e esse tipo de pensamento de mindset. Só te complementando, eu concordo super com o que tu trouxe, assim, Luiz. Eu acho que a gente pode tirar proveito do que a gente está vivendo hoje para conseguir ter um olhar mais profundo para a gente mesmo, né? Então, eu acho que nunca na nossa história a gente teve tanto um olhar interno, né? Do próprio autoconhecimento. Então, assim, vamos aproveitar esse momento para encarar quais são as nossas fraquezas, né? Para encarar quais são as nossas potências e fazer disso algo para se desenvolver. Talvez o meu superpoder possa ser algo que vá ser mais relevante naquela entrevista de emprego e eu trazer a minha vulnerabilidade também pode ser muito importante para dizer, cara, eu não sou tão legal nisso, mas eu estou me desenvolvendo. Olha aqui, eu estou estudando, eu estou lendo. Então, eu acho que a gente aproveitar o momento que está nos colocando, né, de frente com a gente mesmo, para a gente fazer esse self-hacking, para a gente fazer esse escaneamento individual, assim. E é isso. Outra coisa que eu me lembrei é que tu falou do cinto, né? A gente usa aqui na Sputnik uma metáfora da caixa de ferramentas. Porque todo mundo fala assim, como é ser mais criativo? Como que eu vou desenvolver a minha criatividade? Cara, criatividade é tu encher uma caixa de ferramentas com as ferramentas que tu acha que tu não vai usar. Mas um dia tu vai precisar daquela ferramenta. Então, assim, às vezes a gente lê sobre algo que nem faz sentido na hora, ou pesquisar um filme, uma música, uma conversa que eu vou ter, eu vou estar preenchendo essa minha caixa de ferramentas para um dia eu ter as respostas, né? Para perguntas que eu ainda nem sei. Então, eu acho que isso pode ser algo interessante para motivar as pessoas a irem em busca desse conhecimento para, de novo, não espere as perguntas chegarem para você buscar as respostas. Corra atrás de coisas que não, talvez possa ser até nonsense para vocês, mas um dia você vai usar. Eu lembrei daquele... Desculpa, Ana. Não, eu ia falar só um gancho rapidinho. Eu lembrei que a Mari falava, eu lembrei daquele discurso famoso do Steve Jobs, que ele fala, nunca faz sentido olhando para frente, as coisas fazem sentido olhando para trás depois, né? Que ele foi estudar tipografia, enfim, só queria fazer o link, porque eu acho que é um discurso que cabe perfeitamente nessa, né, analogia. Total. Eu sei que a gente nosso tempo está acabando, mas eu sei. Eu vou tentar ser ultra breve, mas e contando um pouco uma história que aconteceu na minha vida recorrentemente, ou com pares, ou com times, etc., que eu gerenciava, é aquela sensação que eu não sei se vocês já passaram ou já presenciaram uma coisa assim. Imagina você está prestes a fazer uma apresentação
né? Ou pinta uma apresentação do nada, por exemplo, né? Onde você precisa falar sobre um determinado assunto. E já várias vezes vieram para mim falando, mas eu preciso estudar previamente, eu preciso saber decorar toda a terminologia, o repertório para poder ser, para poder conversar sobre aquilo. Como é que eu vou fazer, né? A pessoa que pira na véspera, né? Não, eu não sei sobre esse conteúdo, ou eu não vou saber necessariamente como navegar, como propor alguma coisa. E eu sempre falo, é o nosso repertório que vai dar isso. Não é você decorar absolutamente nada. Por isso que eu vou muito... Quando aparecem coisas assim, pintam assim, é para agora. Eu fico muito mais tranquilo hoje, porque eu sei que o meu repertório e a minha caixa de ferramentas, como a Mari falou, vai me dar, com certeza, repertório para navegar naquele assunto, mesmo que ele caia para mim meio que de paraquedas, sabe? Eu acho que isso é um Ou ponto... incertezas, né? Tudo bem. E tudo bem, mas até onde, né, o que me fez chegar, o que fez a gente chegar até aqui, conta muito, né? Todas essas coisas que a gente foi plugando e essa caixa que a gente foi enchendo de ferramenta, contam muito e surpreendentemente conseguem resolver mais problemas do que a gente imagina. Nunca vai ser o fim, né? Porque a gente vai continuar tendo que encher de ferramentas, mas é um excelente começo. Eu sei que a gente está com pouco tempo, então fui breve. Não, vai. 5 minutinhos temos ainda. Mas eu queria pegar esse gancho aí para a gente ir se encaminhando para o fim, mas tem uma pergunta aqui feita pela Flávia, que eu achei muito boa, que ela fala, perguntando como que a gente pode conciliar essa necessidade da gente ter várias habilidades, esses soft skills, com a ansiedade que a gente sabe que está cada vez mais presente. Não vou nem entrar no mérito de uma pandemia agora que está tudo também, está todo mundo à flor da pele, mas que a gente já vinha, né, cada vez mais ansioso e a gente, né, tendo que aprender cada vez mais e um excesso de informação. A gente estava falando aí nos bastidores também, né, de ter informação, a gente é bombardeado por todos os lados o tempo todo. Então, como a gente conciliar o quanto a gente precisa aprender com o quanto a gente pode também respirar e ir com calma? Quem quiser. Olá, Mari. Nossa, difícil, tá? Difícil porque a gente, de novo, né? A gente está vivendo aí uma era de muita informação e isso está gerando transtornos psicológicos gravíssimos na nossa geração. A gente está com a nossa saúde mental, falando do Brasil, extremamente abalada. E antes mesmo de uma pandemia acontecer, isso se dava muito em função dessa ansiedade que todas essas tecnologias e todos esses anseios geram. Então, acho que é muito importante a gente olhar para isso e colocar isso como algo fundamental também para as habilidades, né? A gente ter hoje tempo para não fazer nada, para respirar, para ter um nosso ócio criativo, né? Que também é muito importante, ela também é fundamental. E ela também precisa ser colocada como algo a se fazer, né? Então, assim, eu gravei também um podcast muito interessante com o Júlio, que é um psicanalista, falando sobre como a nossa geração ela não conseguiu se colocar no tédio, né? A gente não sabe não fazer nada. A gente precisa sempre fazer alguma coisa. E isso é um erro muito grave, porque ele vai gerar transtornos que vão, consequentemente, nos levar a perdas de emprego, a dificuldades nos nossos relacionamentos, a uma ansiedade que pode virar uma doença, pode virar um burnout, pode virar uma síndrome, né, de muitas formas. Então, assim, a gente precisa cada vez mais respeitar os nossos tempos. Eu acho que a nossa geração já se deu conta disso, tá? Acho que ainda não está conseguindo saber lidar em como eu vou fazer isso. Como que eu vou sair dessa onda de infotoxicação? Mas eu acho que a chave já está virando do tipo, cara, a gente vê os números, né, de apps aí, de meditação, de terapias, os números de terapias crescendo. Só que isso não pode ser mais um to-do na nossa pauta, né? Precisa ser algo que vai nos fortalecer enquanto humano. Eu acho que tudo que a gente falou hoje aqui é muito mais sobre o quanto a gente precisa se fortalecer enquanto tecnologia humana e menos do quanto a gente tem que sair desesperadamente querendo fazer todos os cursos em busca de conhecimento para tudo,
né? Eu acho que a gente precisa hoje ter muito mais saúde mental do que mais um curso no nosso currículo. Então, acho que é sobre isso, assim, a gente conseguir ponderar até onde eu posso ir para que eu não vá além do meu limite. E acho que só para fechar, um ponto que é interessante é a ansiedade, talvez ela seja gerada por a gente ainda obedecer aquela lógica antiga e achar que todos os cursos vão ser plugados e aí esses cursos vão me fazer um profissional mais completo, com mais diplomas, etc. Que cursos eu tenho que fazer para chegar em algum lugar? Não é necessariamente assim, né? A gente está tentando juntar duas lógicas que claramente, empiricamente, já não se juntam mais. Então, se deixe, eu acho que é uma coisa até mais pessoal, muito do que você estava falando, Mari, mas se deixe, se deixe, aceite os seus interesses. Talvez seja isso. E às vezes, se o seu interesse é em gastronomia ou qualquer outra coisa, ou alguma coisa que parece muito off-topic, fora da rota da sua carreira, escuta aquilo especificamente, né? Também é um pouco de um processo de reflexão. Escuta aquilo e traz aquilo para perto. Foi o que você falou também, né, Manu? O discurso do Steve Jobs. Ali naquela hora, você não necessariamente vai saber por que você estudou tipografia. A Mari também falou. Encha a sua caixa de ferramentas e ouça os seus interesses. Né? Aqui tem um lugar até de intuição que é interessante da gente falar, mas ouça isso, não tente fazer tudo. A gente no começo da pandemia estava naquela obrigação, né, de produtividade, de fazer mais cursos e ler mais livros. A gente já viu que isso não deu certo, né? A gente já tomou uma rasteira ali na hora. Então, ouça de fato o que te faz feliz ou te traz algum tipo de conhecimento, te traga pessoalmente algum tipo de conhecimento e coloca aquela ferramenta ali. Daqui a pouco você vai ver para que ela serve, tá tudo bem. Tenho mais um minuto, Manu. Um minuto, vamos lá, final. Eu acho que assim, dizer mais não do que sim, sabe? Eu tô vendo essa série porque tá todo mundo vendo ou porque de fato eu quero ver e ela me interessa. Eu tô aceitando esse job porque eu preciso e de fato vai fazer diferença na minha vida, ou eu tô aceitando porque vai ser legal. Então acho que a gente tem que saber o nosso limite. Dizer não é maravilhoso, gente. Dizer não é incrível, tá? Tchau. Gente, eu amei, queria ficar horas aqui conversando. Foi incrível. Luiz, meu parceiro de quintas à noite aí, a gente se vê na semana que vem. Mari, muito, muito, muito obrigada. Em breve, muitos projetos junto com o Sputnik também e o Push, sem dar spoilers. Gente, muito obrigada pela participação. A gente não conseguiu responder todas as perguntas aí, mas a gente segue depois quando subir lá no IGTV, no Instagram. Beijos a todos. Muito obrigada. Boa Beijo, noite. gente. Até. Tchau.